A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, bom dia, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Eu louvo a Deus por poder estar aqui todos os dias, neste canal de televisão, nesta estação de rádio, neste satélite e pela TBN em rede internacional, para ser um instrumento de Deus. Você sabe o que disse o profeta Isaías? Que você tem que ouvir uma voz que diga, este é o caminho. E nós estamos aqui para ser exatamente esta voz que diga, este é o caminho. Então hoje nós vamos falar sobre gigantes. Deixa-lhe explicar uma coisa. Frequentemente, nós nos deparamos com gigantes e temos que enfrentar gigantes. Eu sei que há alguém, e por isso nós estamos hoje tocando neste assunto, que enfrenta um gigante enorme, um problema grave de saúde, uma crise familiar, um problema de emprego, um fracasso. Olha, quantas famílias que criaram seus filhos em padrões bíblicos, padrões de decência, padrões morais, depois os filhos foram para escolas onde há um viés e uma ideologia contrária à Bíblia Sagrada, impregnaram no coração daquela criança uma ideologia de gênero e a criança já não sabe se é homem, se é mulher, quem é ela nesta vida, enfim. Isso são crises que se levantam. Quantas vezes um pai vê um filho contestá-lo em casa dizendo, olha, aqueles que deveriam ser exemplos estão propagando uma liberdade do uso da droga, uma liberdade no aborto, enfim. E estes valores, às vezes, tão negativos, vão sendo impregnados na mente e no coração de um filho que acaba por gerar uma crise de anarquia dentro de casa. Quantos pais hoje estão sofrendo por causa disto? Por causa de problemas de perfil ou de viés ideológico, por causa de uma bandeira, enfim. Nós vivemos hoje, conforme Paulo diz a Timóteo, uma sociedade absolutamente corrompida. Temos um Brasil dividido. Então, nós entendemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que luta contra os preceitos bíblicos, uma família que luta contra os preceitos bíblicos, é lutar contra o próprio Deus. Não existe nenhuma palavra mais importante do que a Bíblia Sagrada. E nós estamos sim agarrados à nossa fé, porque olha, se não fosse a fé de cerca de 25 milhões de evangélicos neste país, isto aqui já teria virado Coreia do Norte. Pode acreditar no que eu lhe digo. Eu conheço o poder de joelhos que se dobram. Eu conheço o poder de uma igreja intercessora. Eu conheço o poder de uma família temente a Deus. E por causa de 25 milhões de pessoas, o Brasil se sustenta. Que são as orações dos santos, que é a fé do povo de Deus. Então, nós temos as armas espirituais para lutar, até porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra forças
que querem destruir a família, os valores cristãos. Isso sim são forças tenebrosas do mal. Claro que quando alguém enfrenta uma crise, há sempre pessoas que querem ajudar, mas muitas vezes sequer têm capacidade ou têm instrumentos para ajudar. Não têm as armas certas para ajudar, para derrotar o forte inimigo que está hoje lutando contra os lares, lutando contra as famílias, lutando contra valores que foram estabelecidos por Deus. Eu estava vendo um testemunho de um homem muito rico na televisão e que ele se sentia com uma maldição na sua vida. E ele contou que foi procurar uma vidente, uma mulher que mexia com as abominações de Ogum. E ele contou o drama e esta mulher disse: olha, eu vejo que vocês têm uma maldição e eu vou lhe dizer como você vai resolver isso. Você a partir de hoje tem que se vestir todo de branco, você tem que comprar um galo, soltá-lo num lugar deserto, porque na hora em que você vestido de branco soltar aquele galo, você vai fazer com que a maldição que está sobre a sua vida vá naquele animalzinho, aquela ave, e morra com ela. Meu Deus, estamos em pleno século 21. Esse não é o caminho nem a solução. Você não pode combater as adversidades que se levantam, as crises, os ventos, as tempestades, as ondas, rezando, repetindo uma oração no rosário. Isso não tem poder, são vãs repetições. Jesus disse que nós não podíamos usar de vãs repetições. Ou então achar que se eu estiver no cimo de um monte, é lá que Deus me ouve. Ou então, se eu fizer um sacrifício tremendo, pagar um preço violento, sacrificial, eu terei vitória. Não existe esta forma de vencer. Só se vence quando se está do lado de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, é verdadeiramente o único Deus da sua vida. Deixe-me falar-lhe uma vez mais da história de um jovem pastor, filho de um homem importante da sociedade chamado Jessé. Estou falando do rei Davi, que depois teve um filho que continuou a sua monarquia, Salomão. Mas quando aquele rapaz, Davi, era apenas um pastorzinho que tomava conta das ovelhas no campo, ele se deparou com um desafio, com um gigante. Você sabe o nome dele, todo mundo já viu filmes, o gigante Davi. Então, ele chegou junto do rei Saul e disse: rei, eu quero enfrentar esse gigante. Esse gigante está amedrontando todo mundo, ele grita demais, ele ameaça demais, ele vem querendo fazer com que a ideologia de gênero seja estabelecida, a droga livre. Nós temos que enfrentar esse gigante. Está ameaçando a nossa sociedade. E o rei, diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 17, Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou então o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então, esta passagem bíblica é muito interessante, porque Davi tinha que ter as armas espirituais e, quizás, físicas, materiais, para combater aquele gigante. O rei Saul o vestiu com a sua armadura, com o seu capacete, com a sua couraça e deu-lhe a espada. Mas aquilo era tão pesado
não era o que ele precisava, não era realmente o recurso para a vida dele. Que ele disse, eu não posso andar, eu nunca usei isto aqui. E diz que tirou aquela armadura. Davi não podia usar a espada de outra pessoa. Ele precisava de uma arma para aquela situação. Diz que ele pegou 5 pedras, pegou uma funda e foi com este material que ele foi confrontar o gigante. Pegou, atirou, a pedra bateu na cabeça do gigante, ele caiu desmaiado. Davi pegou a sua própria espada, a espada do gigante, e cortou-lhe a cabeça. O que é que isto tudo quer dizer? Isto é uma história para Hollywood e para os canais de televisão? Ou há alguma coisa mais poderosa e mais forte do que apenas uma história de um jovem que encara um desafio de um gigante? Esse jovem, vamos eliminar agora as questões da idade. Este jovem foi determinado, este jovem foi ousado, este jovem foi corajoso. Este jovem disse, não vou aceitar ver um povo inteiro sendo humilhado por causa de uma voz maligna. E ele diz, eu vou buscar a minha arma, aquilo que eu sei usar, que é a funda e as pedras. Você sabe, o apóstolo São Paulo, quando escreve à igreja dos Coríntios, ele diz assim, no capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então Paulo diz que nós temos armas espirituais. Nossas armas não são carnais. Nas lutas hoje nós não temos um gigante de 3,25 metros, mas nós temos leis injustas, nós temos propostas aí malignas correndo lá em Brasília, nós temos gente se candidatando que tem valores contrários, profundamente contrários aos valores decentes da Bíblia. Então, nós não vamos sair na rua com fundas e pedras, mas nós temos armas que não são carnais. Mãe, ouça, pai, marido, empresário, profissional liberal, executivo, as armas espirituais poderosas em Deus, quais são? Confissão e fé. Meu amado, uma pessoa de fé, ela confronta qualquer adversário, seja ele emocional, físico, familiar, profissional, financeiro, qualquer situação. Se nós usarmos as armas poderosas em Deus, disse o apóstolo Paulo, nós vamos destruir fortalezas, nós vamos anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós vemos hoje uma sociedade, uma parte da sociedade, lutando contra Deus, lutando contra a família, lutando contra os preceitos, lutando contra os valores bíblicos, lutando contra os sinais religiosos, lutando. Olha, nossa luta tem que sair vitoriosa, porque nós temos armas espirituais, a fé e a confissão. Elas destroem as fortalezas. Então Deus tem a solução perfeita. Quando você confia nele, quando você crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando você crê nos conselhos de Deus, conselhos corretos, meu amado, não permita que dentro da sua casa, da sua empresa, minha amada, não permita dentro da sua família, esses valores que estão aí fora, mundanos e corruptos. Você veja que até hoje existem filmes de Hollywood, da Disney, que querem impor aos nossos filhos menores 2 peixinhas lésbicas. Meu Deus, nós evangélicos, nós não somos contra pessoas.
Note uma coisa muito importante, ouça a voz do equilíbrio. Nós não somos contra pessoas, nós somos contra o pecado. Nós somos contra aquilo que destrói a família. Nós somos contra aquilo que é contra Deus. Nós não somos contra pessoas. A Igreja de Jesus Cristo é a favor da paz, da harmonia, do amor, da alegria de vida, da felicidade. Mas, meu Deus, quando eu vejo a tentativa de pegarem crianças que ainda não têm o equilíbrio e a maturidade, impondo sobre as crianças e diz, não, é porque os evangélicos têm preconceitos. Nós não temos preconceito absolutamente nenhum. Nenhum preconceito. Agora eu quero que os meus filhos, que foram gerados por Deus, homem e mulher, vivam como tal na sociedade. Que eles não lhes seja imposto uma ideologia de gênero. Que não seja dito ao meu filho, à minha filha, pequenos, menores, de que todo mundo tem que ter liberdade para fumar droga e que ela tem que ser descriminalizada e o aborto pode ser feito por quem quiser. Eu não quero esses valores para a minha vida, porque eles são maus, eles são destrutivos, eles acabam com a família. Então, cabe à Igreja de Jesus começar a orar sem cessar, para que esta nação ouça a voz de Deus, não ouça a voz do diabo, ouça a voz de Deus. A voz de Deus sai daqui. Nós não largamos a Bíblia. Nós estamos dormindo com a Bíblia ao lado da cama, no criado mútuo. A Bíblia está no meu carro, a Bíblia está no meu altar, no meu escritório. Eu tenho muitas Bíblias. Eu não largo a Bíblia. A Bíblia é a pedra angular da minha vida. É a rocha de segurança da minha vida. E nós queremos que esta Bíblia esteja no teu coração, na tua mente. Porque, irmãos, olhem as sociedades que lutaram contra Deus. Olha o viés ideológico das sociedades mundiais que se voltaram contra Deus. Olha, países que foram eminentemente países brilhantes, hoje são vergonha para o mundo, porque lutaram contra Deus, lutaram contra a Bíblia, lutaram contra os valores espirituais. Os símbolos cristãos estão aqui, olha, a Bíblia é sagrada. Não deixe que o inimigo corrompa a sua família, não deixe que o inimigo corrompa o seu lar. Não tenha vergonha do Evangelho, homem de Deus, mulher de Deus. Se o gigante está batendo na tua porta, os materiais de guerra estão aqui, revestidos da armadura de Deus. A Bíblia diz que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, todos. Pastor, eu gostei quando o senhor disse que o senhor não é contra pessoas. Nunca fomos. Nenhuma igreja é. Nenhuma igreja é contra pessoas. Nós somos contra o mal. Nós somos contra aquilo que Deus disse não. Se Deus disse não, eu digo não. Se Deus disse sim, eu digo sim. Eu me recordo quando Abraão disse a Deus, olha só, se lá em Sodoma e Gomorra tiverem lá 100 justos, você vai destruir a cidade. E Deus disse, não, se tiver 100 justos, não vou destruir. Mas se tiver 50 justos, você vai destruir a cidade? Deus disse, não, se tiver 50 justos, não. Mas se tiverem 20 justos, Deus estava irado contra a sodomia, contra o espírito da perversidade sexual. E Abraão disse, por favor, olha só, se tiver lá 5, se tiverem 5, você destrói. Deus disse, não destrua. Mas se tiver 1, você vai destruir? Deus disse, não, se tiver um justo, não vou destruir.
Por quê? Porque onde há um justo, o justo irradia luz. O justo é sal. Eu disse isto na igreja. Um voto consciente é um voto de sal e de luz. Um voto consciente é um voto semente de Deus. Um voto consciente é um voto para a defesa dos pobres. Este é o voto consciente. O voto consciente não é anarquista, não é populista, não quer o mal da nação, quer o bem da nação. Então, erga-se hoje com a sua confissão, com a palavra, com a sua fé, invista contra o gigante. O gigante foi feito para cair. Fé e confissão foram feitas para usar. Fortalezas, sofismas e altivezes caem por terra, são derrotados e anulados. Que Deus nos dê graça e misericórdia para tornarmos o nosso Brasil um Brasil vencedor. Gigantes que desafiavam Deus, o gigante que desafiava Deus, foi morto com uma pedra. E você sabe, Jesus é a pedra que derrota gigantes. Jesus tem a vitória. Ele tem as armas para vencermos tudo. Hoje é quarta-feira. E logo à noite, às 7h30 da noite, teremos um grande culto aqui na igreja. Culto profético, um culto tremendamente transformador. E gostaríamos muito que você estivesse conosco. Venha aprender a manejar armas espirituais, que não tem nada a ver com armas materiais, não tem nada a ver com fundas e pedras, mas tem a ver com uma confissão, com uma fé atuante, uma fé inteligente, uma fé vencedora. Nosso telefone 30 17 90 90. O endereço da catedral é o Amaricá 320, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. 7h30 da noite, um grande encontro apostólico e profético. Gigantes já caíram. Gigantes foram feitos para cair. Fé foi feita para vencer. Amém? Eu volto amanhã. Muito obrigado à minha equipe de televisão, obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, que permite, com seus dízimos e ofertas, estarmos aqui nos meios de comunicação. Obrigado a você que acha isto importante e quer colaborar. Ligue para nós, 30 17 90 90. Eu volto amanhã. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome é amada esposa Bispo Roxana, e queremos deixar uma última palavra. O gigante já caiu. Não o tema. Não tema gigantes. O temor deve ser a Deus. Graça e paz e até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Povo de Deus, diante da igreja de Jesus, o povo escolhido, mais do que vencedor em Cristo, nós cremos, Senhor, e confiamos na Tua promessa e na Tua palavra. Cante assim, cante pela fé. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. As palmas, ei! Vamos no início, pela fé,
posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado, estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. É pela fé, é pela fé. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.